Pois é, meu irmão, a lavanderia da direita foi instaurada. Tá virando uma briga pesada, a coisa tá tensa. O Bolsonaro soltou os cachorros hoje. Adivinha contra quem? O Marçal. Teve até xingamento. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse posicionamento do Marçal. O Boulos tá querendo virar um Marçal. Pegou os projetos do Marçal e disse que agora é conservador e de direita. Ora, se o Nunes pode dizer que é conservador e de direita, por que o Boulos não pode? Pois é, a coisa está cada vez mais tensa e tem gente estranhando. Porque saiu uma notícia que deixou o Lula e o Boulos pistola da vida. Porque eles não esperavam tão rápido uma notícia como essa. E aí, meu amigo, agora, cada um por si e Deus por todos. Essa política ainda vai dar muito o que falar, não tenha dúvidas disso. Agora, a opinião de quem está acompanhando a gente aqui no canal, como por exemplo o DCM Seguros, foi o seguinte. Sobre o Nunes, o cara continua na mesma ineficiência. Nem no debate de hoje só apareceu o Boulos. O cara é um zero à esquerda. Saiu da pesquisa com 55 para o Nunes e 33 para o Boulos. Como que pode, né? Um cara que realmente é inexpressivo. E a minha visão é que se fosse o Nunes sozinho, sem Tarcísio, Bolsonaro, 12 partidos, sem a grana que ele levou, cara, tinha dificuldade até para ganhar como vereador. Não tenha dúvidas disso. Mas o jogo tá posto. Vamos ver o que ele fala agora, né? E inclusive ele fez uma sinalização ao Bolsonaro. E eu vou falar sobre isso com você. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Vocês viram o link aqui da descrição, então quem puder ajudar aí, ó, o livro Revolução contra o Sistema tá disposto, tá? Para você aqui. É a história de como o Nayib Bukele conseguiu mudar a trajetória de El Salvador, que era um país pior do que o Brasil, e conseguiu, enfim, trazer uma nova visão, né? Entregar uma nova visão de país e resolver o problema da corrupção, do crime organizado. É uma leitura que vale a pena. Bom, bora para a matéria? Vem comigo. Pessoal, é o seguinte. Lembra que diziam que Bolsonaro foi o pior gestor de todos os tempos? E isso é mentira. Você tem que tratar as coisas com a seriedade que elas são. Nem pode ser burro para acreditar em todo o conto de fadas que a mídia te conta e nem pode ser cego a ponto de não questionar as coisas erradas. Mas uma coisa, apesar de ter críticas ao Bolsonaro, você, nem eu e ninguém pode negar. O Brasil, economicamente, estava muito melhor do que está na mão do governo petista. E aí entra um ponto, as estatais. A gente está conversando sobre muita questão política, mas pontos importantes como esse aqui estão ficando de fora. Pois é, Banco Central do Brasil. As estatais brasileiras têm déficit recorde de 7,2 bilhões de reais. Não é pouco não, é 7,2 bilhões de janeiro e agosto só desse ano. Meu irmão, você tem noção do que é 7,2 bilhões? Pega isso em nota de R$1 e enfia na casa. Garanto para você que dificilmente muitos de nós teremos casas grandes o suficientes para caber isso tudo. Cara, é muito dinheiro. Para você ter noção, o Gedel, né, tava com malas de dinheiro e tinha acho que 500 milhões de reais. Imagina 7 bilhões. É muita coisa. É o dinheiro nosso indo para o ralo. Ou melhor, indo para os companheiros. A gente sabe que quando eles mexeram lá na lei mercadante, ou seja, quando eles tiraram a obrigatoriedade de ser gente técnica dentro da estrutura dos órgãos, né, públicos, das empresas estatais, aí os companheiros tomaram conta, a companheirada tomou conta. E agora o mais arriscado de tudo é que o Banco Central vai estar na mão dos petistas. Aí, meu irmão, se prepara, como diz o Lula, chupa que a cana é doce. Porque se você tinha medo do Brasil virar uma Venezuela, tá enganado, vai pro lado de Cuba logo. O negócio é tenso e nós vamos cada vez mais ter prejuízos financeiros com esse governo que vai esfolar, né? Vai recuperar esse dinheiro nas costas de quem? No nome de quem? Do pagador de impostos. Outro ponto que a gente precisa falar é do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Moraes, sabe, ameaçou prender aqui a comandante da Polícia Militar do Distrito Federal ainda sobre o caso do 8 de janeiro, caso ela não cumpra uma decisão que foi determinada lá em 2023.
Pois é. O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a atual comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, que é a Ana Paula Hagka, acho que é assim que fala, né? Caso a chefe da corporação não cumpra uma decisão de 2023 do STF, sob pena de desobediência, ou seja, de acordo com o artigo 330 do Código Penal, pode ficar 15 dias a 6 meses presa e multa também. Em maio de 2023, Moraes determinou que a Polícia Militar concedesse uma série de documentos ao STF no âmbito dos processos dos atos golpistas de 8 de janeiro. A PMDF não cumpriu a decisão e que fez com que o ex-comandante da PMDF, o Klepper, vocês devem lembrar que foi promovido pelo Flávio Dino à época, né, fosse preso por omissão e desobediência em agosto daquele ano. Em 2024, Moraes voltou a determinar que a corporação repassasse os documentos requeridos. Mais uma vez, em setembro de 2024, sob comando de Hagka, a PMDF não cedeu as informações. Moraes alegou que as informações foram cedidas de forma parcial e determinou ao comandante que protocole todas as informações, sob pena de detenção por 15 dias e multa. Procurada, a Polícia do Distrito Federal diz que segue aberto para manifestações. Cara, ela corre o risco de ser presa, literalmente. E aí vai ter um monte de gente falando, parabéns, descumpriu a lei, descumpriu a ordem judicial. Só que a seletividade é o que me preocupa. Porque se você parar para pensar, muita gente já não fala mais sobre isso, esqueceram. Mas em um certo caso onde câmeras de segurança desapareceram, em um certo caso onde tinha determinação para que fosse apresentada, não foi apresentada, mas ninguém foi preso. Não houve ordem de prisão para ninguém. Tá tudo tranquilo, tudo liberado ali entre os companheiros. Você já esqueceu disso? Eu não. Então, assim, quando eu vejo uma decisão como essa, se eu entendesse que a investigação era uma investigação imparcial, uma investigação séria, é que tudo bem. Mas a gente sabe que não é, infelizmente. O devido processo legal não está sendo observado. Já começou com relação à competência. Tá? Ninguém daqueles presos tem foro privilegiado. Ninguém. Está todo mundo sendo julgado ali, né, no âmbito do ministro do STF. O princípio da distribuição, ou seja, do sorteio, foi violado. Então, assim, se você pegar um jurista sério para listar a série de equívocos e erros nesse processo, sabe, dá um livro. O problema aqui é quem vai julgar, quem vai reverter essa decisão? Aí a história já se complica. E aí, sobre eleições municipais de São Paulo, vamos falar um pouquinho sobre isso também? Olha só isso. O que o Nunes fez para mudar a regra do jogo? Nada. Absolutamente nada. Mas a UOL, e diga-me se eu estiver enganado, parece até que está comemorando. Nunes marca 55% na largada do segundo turno de São Paulo, contra 33% do Boulos. Dá até a impressão que a mídia esquerdista, mainstream, está alegre, né, com esse resultado. Então, eu vi uma pessoa hoje falando o seguinte, olha, e eu não vou confirmar se isso é verdade ou não. Olha, o sistema já sabe muito bem quem vai ganhar. Tanto é que essa pessoa não está fazendo esforço nenhum. Está só deixando o jogo correr. Está deixando as peças do peão trabalharem por ela. Porque ela já sabe que o sistema está do lado dela e que o resultado é aquela, queira ou não queira. E aí, essa pesquisa aqui me fez refletir um pouquinho. Será que essa fala é verdadeira? Será que faz sentido? Então, assim, o que tudo indica é que a ideia é que tem um favorito, né, do sistema. E, cara, parece que não é o Boulos, né? Mas só na hora da votação é que nós vamos definir. Tanto que o Boulos ligou o modo desespero. Falou, cara, vou fingir que eu sou Marçal. O Boulos prometeu incorporar as propostas do Marçal como compromisso. Não, é sério. Pegou o plano de governo e olha só que impressionante. O Boulos passou o primeiro turno inteirinho falando, não, vocês não estão aqui para debater propostas. Chega esse coach picareta aí para chegar aqui e começar a tumultuar e não apresenta propostas. Aí o que acontece? Pega as propostas do cara e fala que vai cumprir as propostas do cara. Cara, mas é tão gritante, é tão assim, risível, vamos falar, que até o antagonista fez piada com a história. Boulos
troca invasão e carteira assinada por empreendedorismo, nada como uma eleição. E aí, o Ricardo Ketzmann falou, ou o psolista deixou o passado soviético para trás, ou é apenas mais um embusteiro a prometer que não acredita e que não irá cumprir. Pois é, Boulos agora é o mais novo liberal. Boulos agora é o novo Marçal. Das duas, uma. Você vai me responder, segundo o Ricardo Ketzmann aqui. E aí, o Boulos realmente mudou? Acha que a Venezuela é uma ditadura, não é democracia? Virou evangélico, foi para a igreja? Você acha que o Boulos agora não gosta mais daqueles grupos do Oriente Médio? Você acha que o Boulos agora não quer saber mais de invasão de terra? Você acha que agora o Boulos é um liberal, se tornou um homem de direita? Porque é em busca desse voto que ele está tentando ir atrás. E aí, segundo o Ricardo Ketzmann, deixou o passado soviético para trás, se tornou um liberal ou é só mais um embusteiro? Né? O mestre dele que o diga, né? E aí, seu comentário eu quero saber. Mas o Ricardo Nunes fez uma coisa para acenar também para o público de direita. Vocês perceberam o poder que vocês têm? Sabe o que eu estou percebendo? Que nós da direita somos? Aquela mulher muito bonita, que não se dá valor e que só sai com as tranqueiras da quebrada, com as biqueiras da quebrada. Porque tá todo mundo querendo o voto da direita. Menos de um terço da população é maluco o suficiente para dizer que é de esquerda. O resto é direita. Se identifica com os valores da direita. Mas aí chega gente, qualquer um, e bate aquela lábia e acaba se entregando, né, o seu ouro. É isso que eu estou percebendo. Então tá todo mundo agora querendo o voto da direita. O Nunes, né? Tava lá como se fosse direita. Na hora de aplicar, tá nem aí. É aquela mulher que é bonita, mas não sabe o seu valor, sai com qualquer um e esse cara sai traindo, batendo nela, fazendo o que bem entender, né? O Nunes tá aqui. Agora eu aceito tudo que o Bolsonaro quiser. Nunes disse, se Bolsonaro indicar o Paulo Guedes para Fazenda, eu aceito. Difícil é o Paulo Guedes aceitar, tá, Nunes? Né? Era o mínimo, né? Só se você for uma verdadeira besta quadrada para não aceitar o Paulo Guedes. Mas o que eu tô vendo aqui é que todo mundo agora terá promessas todas de direita. Ou seja, será uma campanha de direita. Boulos de direita e Nunes de direita. E aí, meu irmão? O golpe tá aí, cai quem quer, se acredita se quiser. O fato é que tem um ruim e um menos pior, né? Fazer o quê? Tem um que é ruim, um que é péssimo. E aí, a política da contenção de danos, infelizmente, porque tá difícil de achar, né? Aí nesse segundo turno, gente boa. O Bolsonaro andou se manifestando, tá pistola com o Pablo Marçal. Bolsonaro reage duramente à exigência de Marçal por desculpas. Jair Bolsonaro, do PL, reagiu duramente ao fato de Pablo Marçal ter condicionado o apoio ao prefeito Ricardo Nunes, no segundo turno em São Paulo, a um pedido de desculpas do ex-presidente. Ao ser questionado pela coluna Igor Gadelha sobre a exigência de Marçal, Bolsonaro reagiu com xingamentos ao ex-coach, sinalizando serem remotas as chances do ex-presidente se retratar com o candidato derrotado. Ninguém quer saber do Marçal. Eles já sabem que Nunes vai ganhar, mesmo sem o Marçal. Então, é contar com o ovo na galinha, tá? É acreditar demais que essas pesquisas estão certas demais. O fato é que a gente sabe que existe uma rejeição muito grande, né, ao Boulos. Agora, o Bolsonaro fez uma coisa que cá entre nós. Eu quero a sua opinião. Não vou ficar falando mal do Bolsonaro, porque é aquele negócio, tem muita gente aqui que gosta muito do Bolsonaro. É como você falar mal do seu irmão ou do seu parente. Você chega no outro e fala, o seu irmão tá errando aí. Tem gente que vai achar ruim. Vou pegar leve, mas não concordo com o que o Bolsonaro fez aqui. Apesar da reação dura, presta atenção, Bolsonaro pretende ignorar o ex-coach derrotado daqui para frente. A aposta do ex-presidente da República é de que Marçal deve acabar se tornando inelegível em breve. Alguém vai se manifestar a favor do Marçal pela direita? Gente, mas é injusto tornar ele inelegível por causa de um laudo
Olha o que o Boulos fez. O Boulos tomou 3 condenações ontem contra o Ricardo Nunes. Alguém está falando em inelegibilidade? Não, ninguém está falando. 9 candidatos só na última semana foram assassinados. Alguém está tentando averiguar, investigar para saber se foi um outro candidato que matou, só de prefeito, tá? Para saber se foi um outro candidato que matou. Não. Então o Marçal tem que ficar inelegível porque ele nos incomoda. Pois é, caiu a máscara do Silas Malafaia, isso aí eu não tenho o menor problema de falar. Então, assim, cá entre nós, fizer convocação, contra Alexandre de Moraes. Não, ele é igualzinho ao Alexandre de Moraes, só não tem o poder que o Moraes tem. Porque se fosse o Malafaia lá na cadeira do Alexandre de Moraes, ele tinha mandado prender o Marçal e colocar, sabe, ele para trás das grades por muito tempo. Então não venha me falar que é diferente, não, porque não é. Se é opositor político, se eu mando em você é democracia, se você manda em mim é ditadura, né? E aí o Bolsonaro fala que o motivo que ele tinha que se tornar inelegível, né, seria o laudo médico falso publicado pelo ex-coach na véspera do primeiro turno para tentar emplacar a narrativa de que Boulos seria usuário de drogas. Aí vem até o Bolsonaro falando, não é não. Poxa, gente. Aí é foda, né? Mas enfim, Barroso ficou bravo, né, sobre o anti-STF aprovado na Câmara dos Deputados dessa semana. O Barroso critica o pacote anti-STF, abre aspas, não se mexe com instituições que estão funcionando. Mas ele não foi o único a questionar isso, não. Foram 4 projetos, né, entre PECs e projetos que foram aprovados, que limitam o poder do Supremo Tribunal Federal. A pergunta que eu tenho para você é, os deputados resolveram agir em favor do povo? Não, meu pequeno gafanhoto. Resolveram agir porque mexeram nas emendas deles. É pelo sim, pelo mal. Se para o povo é bom, que seja pelo interesse deles também. Para o povo é bom, porque limitar os ministros do STF é uma medida, sabe, indiscutivelmente necessária. Os poderes estão amplos demais, principalmente quando a corte começa a tomar posicionamentos políticos. Folha de São Paulo. Ministros do STF veem ilegalidades em pacote patrocinado por Centrão e bolsonaristas na Câmara. Meu irmão, eu tô só pagando para ver como que vai terminar o desfecho disso tudo. Porque se no final das contas eles resolverem pressionar, né, a situação, resolverem crescer a narrativa contra os congressistas, primeiro, eles já vão travar vão tentar travar para esses projetos não passarem na fonte. Vai começar o ligue e ameaça, né? O ligue e ameaça, o diz que ameaça. Tem processo seu aqui, senador. Vai tocar isso aí? Vota contra. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Agora o que a gente precisa ver é, se não parar, se não barrar, porque aí tem dinheiro envolvido, e for aprovado, o STF vai ter peito para barrar essa questão das emendas, a Câmara dos Deputados vai ficar empolvorosa, o próprio Senado empolvoroso. Nem o Pacheco vai dar conta de segurar. Aí é o estopim para impeachment. Acredito isso, tá? Acredito que é um belo estopim de impeachment. Bom? E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Pessoal, se você não adquiriu ainda o livro Revolução contra o Sistema, faz o download aí do livro, tá? O valor do pagamento é o valor que você achar justo. Eu confio na honestidade de quem nos segue aqui no canal. E esse livro, cara, é muito bom, tá? Ele literalmente trata de como o Nayib Bukele, ele criou, né, sabe, toda a estratégia com um apelo popular e conseguiu mudar o sistema em El Salvador. Se ele conseguiu lá, por que o Brasil não consegue? Eu acredito que dá, tá? É questão de tempo, tá bom? Então, você lendo esse livro, você vai entender um pouquinho mais sobre a política do Brasil e a política de El Salvador. Fechado? Um grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial daqui a pouquinho às 9 horas. A gente tá de volta para mais um bate-papo.